Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Shalom, shalom. É com alegria no meu coração que venho aqui ler os Salmos, na leitura dos Salmos, da tropa de elite de Jesus, esse grupo maravilhoso que tem ensinado-nos a aprender a palavra, a leitura da palavra, e a palavra tem nos trazido viva. Tem nos trazido vida através dos Salmos. Hoje vou ler Salmo 47. Deus, o Rei de toda a terra. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Bate palmas, todos os povos. Aclame a Deus com vozes de júbilos, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança e a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Cante louvores a Deus, cante louvores ao nosso Rei, cante louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cante louvores com harmoniosos cânticos. Deus reina sobre as nações, Deus assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com os povos do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria poder ver o autor desse salmo, né, desse cântico, né, esse cântico com toda a alegria do coração dele. O autor desse salmo começa a cantar, começa a louvar o Senhor e convida toda a terra para bater palmas, para cantar, para clamar a Deus com vozes de júbilos. E ele fala: pois o Senhor é altíssimo, o grande rei de toda a terra. Esse é o nosso Deus. Então ele está convidando todos para exultar o nome do Senhor, para alegrar, para cantar ao Senhor com júbilos, com cânticos. E ele fala que Deus nos submeteu aos povos e pôs a nação debaixo dos nossos pés. Olha que grandeza, que maravilha. Ele fala que pôs as nações debaixo dos nossos pés, irmãos. Escolheu para nós uma herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus, ele subiu ao meio das exclamações. O autor fala, o Senhor com som de trombetas. Aí ele fala: cantem, louves e adora o Senhor. Oh, glórias, exaltado seja o teu nome. Canta louvores ao Rei, canta louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Quando está triste, eu creio que quando ele fala, cante, louve, ele fala para a gente louvar e cantar em todas as situações. Quando estamos tristes, com medo, chateado, louve o Senhor, adore o Senhor, porque ele alegrará o nosso coração. Eu já tive experiência, eu já passei por isso, então eu sei que quando eu tenho medo, eu louvo o Senhor e adoro o Senhor, e o medo vai embora.
Então aqui ele está chamando o povo para adorar. Adorar só quando está feliz? Não, adorar quando está triste. Adorar quando está passando por algum problema. Abre a sua boca e adore ao Senhor e louve ao Senhor. Eu estava um dia, cheguei tão temerosa, eu estava bem ali na congregação, cheguei para adorar o Senhor, para transbordar da presença de Deus. De repente veio um medo no meu coração, como se eu ouvisse: cante, louve e adore ao Senhor. Eu comecei a adorar ao Senhor e cantar ao Senhor, dizer louvores a Ele. O medo foi embora. Então, esse salmo está convidando nós a adorarmos ao Senhor, a cantar ao Senhor, ao Rei de toda a terra. Ele fala: cante louvores harmonioso, cântico, pois Deus reina sobre as nações. Deus está sentado no teu trono, no trono dele, olhando para nós, guardando as nossas vidas. Os príncipes dos povos, ele se reúne com os povos do Deus de Abraão. Os outros povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence o escudo da terra, ele protege, pertence a ele. Ele exaltou gloriosamente. O Senhor é Deus, maravilhoso. Que nós possamos aprender através desse salmo e ouvir o convite do autor do salmo, do autor do cântico. Ouvir o convite dele e adorar ao Senhor. E adorar e exaltar o Senhor. O Senhor, Rei dos Reis, Rei de toda a terra. E ele fala: cante louvores ao Senhor. E que nós possamos aprender a cantar e a louvar ao Senhor, não só quando estamos felizes, mas quando estivermos passando por processos, por dificuldade, ou por lutas, ou por enfermidade. Cante, louve ao Senhor. O Senhor restaurará a tua vida, restaurará a minha vida. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! O Rei que reina para sempre, que está sentado no seu trono, ele não muda, ele permanece, ele é fiel, ele é glorioso, ele nos dá consolo, nos dá alegria, nos dá paz. Esse Deus é tremendo. É a esse Deus que o autor desse salmo convida para que nós cantemos e exaltemos o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Deus está convidando a cada um de nós para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque Ele é a nossa força e Ele sabe que quando nós fazemos isso, a nossa vida é livre e o nosso coração é cheio da alegria do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse é um salmo dos filhos de Corá, e eles convidando a todos a adorar o Senhor, a engrandecer ao Senhor em toda a situação. Amém. Glória a Deus.